Olá, meus irmãos. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o esboço que a Tamires preparou para o sermão em Mateus 5, de 1 a 12, um sermão sobre as bem-aventuranças, tá? Começamos aqui pelo título dela, tá? O título que ela escolheu, Você está pronto para ser bem-aventurado? Tá? Eu gostei do título, tá? Ficou assim provocativo, né? Ah, você está pronto para ser bem-aventurado, né? Como a gente vai ver no texto, ser bem-aventurado, para sermos bem-aventurados é preciso ser humilde de espírito, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, pacificador, perseguido em nome da justiça, né? Então, estar pronto para ser bem-aventurado seria estar pronto para fazer tudo isso, para ser dessa maneira como Jesus está colocando, tá? Então, ficou um título interessante. Em seguida, a Tamires coloca aqui na introdução, né? Aqui ela fala, hoje daremos início, né? Na verdade, já damos início a essa série de sermões na quinta-feira, ontem, com o irmão Tony, que pregou sobre a tentação de Cristo, tá bem? Mas aqui a introdução, ok. E aí, em seguida aqui, ela vai para o contexto histórico. O contexto histórico ficou também bacana, ficou interessante, tá? Ela mostra aqui que Jesus estava ali é, ganhando popularidade. Tá? A gente está aqui no começo do ministério de Jesus, tá? Em que Jesus está fazendo muitas curas, expulsando demônios, chamando muito a atenção e passa uma multidão a seguir ele, tá? Tanto que no texto de Mateus usa o plural, né? As multidões, tá? As multidões. A ideia é que haviam vários grupos de pessoas seguindo Jesus, interessadas no ensinamento de Jesus. E o Sermão do Monte é, digamos assim, um choque de vida real, tá? Jesus vai realmente confrontar os seus seguidores com o que de fato é a mensagem dele, tá? A Tamires coloca isso aqui no esboço dela quando ela fala, né? Me seguir aí na contramão do mundo, mas é também receber a felicidade plena, tá? Jesus vai fazer isso, vai chamar os discípulos, confrontar, né, as expectativas terrenas que eles tinham, tá? Então, mostrando como o evangelho é de fato uma contracultura, tá? Essa expressão é uma expressão importante, mostrando que o evangelho tem valores muito diferentes do mundo, tá? Como Jesus fala para Pilatos, né? O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, ele está querendo dizer também que os valores do meu reino não são os valores deste mundo, tá? O que tem valor nesse mundo não é a mesma coisa que tem valor no meu reino, né? No reino de Deus. E o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é o ápice disso, tá? É o ápice disso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, tá? Isso contrariava muito, cara. Assim, fariseus, saduceus, escribas, eles não tinham nada de humildes de espírito, tá? E Jesus está mostrando que o reino dele tem valores diferentes, certo? Então, ficou bom aqui o contexto histórico. Ah, vamos aqui para... aqui uma coisa que interessante. A Tamires colocou aqui, ó, isso aqui é a proposição, tá? É importante, Tamires, só para destacar, tá? Você colocou aqui junto com o contexto, com a introdução, tá? O que eu quero que possamos aprender com o sermão de hoje, né? O que eu quero com o sermão de hoje é compreender que seguir a Cristo pode nos trazer muitos desafios, lutas, perseguições, mas que o objetivo final é recompensador, pois no final seremos bem-aventurados, tá? A proposição, ela funciona melhor, tá? Assim, é importante compreender que assim, o objetivo do sermão não é só fazer a pessoa entender alguma coisa, tá? Compreender alguma coisa. Nós queremos levar a pessoa também a tomar uma decisão, tá? A fazer uma mudança, tá? A passar por uma transformação, tá? Então, isso é importante. Então, algo que poderia fazer aqui é alterar isso, ou apenas incluir, né? O que eu quero
é que possamos aprender, tá bem? Mas que você também, que, assim, colocar no sentido que, ó, que você possa tomar a decisão hoje de estar disposto, de buscar essas qualidades que Jesus está colocando aqui. Coloca isso como um mérito. Você quer ser bem-aventurado, né? Voltando aqui ao título, né? Você está pronto para ser bem-aventurado? Se você está pronto para ser bem-aventurado, você precisa tomar a decisão de buscar ser humilde de espírito, né? De buscar ser pacificador, de buscar ser limpo de coração. Tá? Porque querer a bem-aventurança, mas não buscar o que Jesus coloca aqui é tolice, tá? É burrice, por assim dizer. Tá? Então, há muitos irmãos que talvez não vão compreender isso. Tá? E no sermão a gente precisa deixar isso muito claro. Ó, se você quer ser bem-aventurado, tá? Você tem que tomar a decisão de buscar ser humilde de espírito, de buscar ser manso. Tá? Eu já ouvi muitos crentes falando, eu sou assim mesmo. Tá? Eu sou assim mesmo é uma expressão que surgiu no mais fundo do inferno. Tá? É uma prisão que o diabo encarcera um monte de gente. Tem muita gente na igreja pensando que é santo, sabe? E sendo estúpido, sendo arrogante, sendo maledicente, sendo grosso. E quando você vai censurar, ele diz, pastor, eu sou assim mesmo. Pastor, esse é o meu jeito. Tá? E muitas pessoas acham que estão buscando as bem-aventuranças. Tá? Então, o sermão aqui deve colocar essa questão. Tá? Que você compreenda que para ser bem-aventurado, você precisa transformar a sua vida. Tá? E que se você quer ser bem-aventurado, que você possa hoje tomar a decisão de buscar, sabe, essa bem-aventurança, sabe? E a gente busca a bem-aventurança reformando a nossa vida, tá? Eu lembro que uma vez uma moça falou que eu era muito irônico. Tá? Que eu usava muito de ironia, tá? Então, assim, às vezes eu vi uma coisa que eu não gostava, ou, sabe, eu não falava claramente, eu usava muito de ironia, um certo sarcasmo, sabe? E na hora que ela me falou, eu não percebi o peso da questão, sabe? Depois que eu fui entender isso. Cara, é uma qualidade terrível para se ter. Eu falo qualidade que muita gente acha que é qualidade, mas não é, defeito. Tá? Ironia mascara insegurança, mascara maldade, mascara inveja, tudo isso, sabe? Então, ou seja, se eu quero ser bem-aventurado, eu tenho que riscar isso aqui da minha vida. Não, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo nada, sabe? Jesus me transformou, Jesus me fez nascer de novo, tá? Então, só fazendo aqui uma explanação, pensando, tá, Tamires, aqui, na questão do objetivo do sermão, tá? Então, você não quer apenas que a pessoa entenda que seguir a Cristo pode nos trazer muitos desafios, tá? Lembra que o seu foco aqui é as bem-aventuranças. Como que eu posso ser bem-aventurado? Eu sou bem-aventurado na medida em que eu sou humilde de espírito. Mas eu não sou humilde de espírito. Então que você tome a decisão hoje de buscar ser humilde de espírito, né? Como você vai falar lá no final do seu sermão, né? Você vai dizer lá, eu tenho muita dificuldade de ser pacificadora, né? De conversar com a pessoa, de tratar isso e tal. Tá, mas se eu quero ser bem-aventurada, eu tenho que resolver isso. Sabe? Com dificuldade ou sem dificuldade, eu tenho que buscar isso, tá bem? Mas vamos lá, eu não quero me alongar muito hoje, tá? Aí você vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento, uma coisa importante aqui é que o Tony também fez isso no sermão dele. Isso aqui, vocês colocam aqui para baixo, aqui, antes do primeiro ponto, isso aqui tudo é introdução, tá? Isso aqui tudo está na introdução. O desenvolvimento vai ser aqui,
vai ser a partir do seu ponto 1, tá? Isso aqui é o desenvolvimento, tá? O ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, tá? Antes disso, tudo é introdução, tá? Tudo é introdução. Então aqui, no desenvolvimento que se chama, mas que é introdução ainda, você vai colocar, né? Muitas pessoas acham que ser bem-aventurado é simplesmente alcançar alegria, tá? Eu gostei muito dessa associação que você faz aqui com Freud, tá? Com Simon Freud. Oh, meu Deus, o pincel não está funcionando. Com Simon Freud aqui, fazendo um apontamento bacana do Freud, né? Ou seja, buscar a plenitude, buscar a alegria, a felicidade plena nessa vida é utopia, tá? É tolice, tá? É estupidez, né? A plenitude, a alegria, a felicidade plena só é possível em Cristo. E aí você nem fez essa associação, mas uma associação que você pode fazer é João 10, 10, tá? Onde Jesus fala que eu vim dar vida e vida em abundância, vida em plenitude. Ou seja, Jesus, quando ele fala que eu vim dar vida em abundância, ele tá falando, eu vim transformar vocês em bem-aventurados, né? Porque antes de Jesus nós somos malditos, nós somos ímpios, nós somos condenados ao inferno, tá? Jesus provoca em nós a mudança de condenados ao inferno para bem-aventurados, tá? De uma vida dominada por Satanás, de uma vida carnal, de uma vida ímpia, para uma vida plena, para uma vida com abundância, tá? Essa associação aqui com a frase do Freud ficou excelente. Você faz então aqui um comentário sobre a expressão, né? Bem-aventurados, Macários, tá? Macários, bacana, muito boa. E aí você faz uma perguntinha aqui que é bacana, né? Essa perguntinha aqui funciona muito bem, né? Você já se contentou com a felicidade passageira, né? Todos nós já, né? Todos nós em algum momento já nos contentamos com a, né, felicidade passageira, tá? E isso é um grande desafio, né? Manter os olhos, como Paulo fala, né? Manter os olhos no alto é estar buscando essa felicidade plena, é estar buscando a vida plena, né? Porque o diabo vai sempre querer nos fazer focar no que é passageiro, né? O diabo vai dizer, ó, seja feliz agora, né? Curta a sua vida agora, né? Isso são frases demoníacas, né? Ai, dane-se o futuro, vamos viver agora, né? Vamos, né? Então, o diabo quer nos empanturrar de felicidades passageiras para que a gente não consiga olhar para o alto, para que a gente não consiga olhar para Cristo, tá? Aqui na sua transição, né? Se faz aqui uma transição, né? Mas para isso precisamos seguir aquele que nos propõe. E eu quero destacar duas bem-aventuranças, tá? Aqui ficou legal também, porque assim, nem sempre quando a gente prega sobre uma lista, a gente precisa pregar sobre todos os pontos, né? Então aqui as bem-aventuranças são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? São 9 bem-aventuranças, tá? A Tamires aqui, né, não precisa, vai pregar sobre duas, tá? Então a gente pode fazer essa seleção também, mas o que é importante, você prega sobre duas bem-aventuranças, mas o seu sermão está abarcando todo o texto, todo o espírito do texto, tá? Então isso é importante, tá? Então vamos lá, pobres de espírito e pacificadores, tá? Aqui, dona Tamires, o seu título não ficou, digamos assim, um título, por assim dizer, expositivo, tá? Nos títulos aqui você foi, digamos assim, textual, tá? Então aqui, essa divisão aqui, pobres de espírito e tal, é algo que vem do texto, tá? Na construção do sermão homilético, tá? A gente faz uma interpretação disso, né? Então, ou seja, o que é pobres de espírito, tá? Você vai trabalhar aqui um pouquinho esse sentido, tá? Que a questão não é tanto material, tá? Mas ela embarca as duas coisas, tá? Em síntese,
é a ideia de alguém que é dependente de Deus, né? De alguém que confia em Deus, é a viúva pobre, tá? Mas não apenas no aspecto material, tá? A viúva pobre dá tudo que ela tem e ela depende de Deus, né? Então não é o fato apenas dela dar as duas, dela ser pobre, só ter duas moedinhas, mas é o fato dela entregar as duas moedinhas. Ou seja, a gente está juntando aqui duas características. Ela é pobre, sim, mas ela também está se entregando completamente na dependência de Deus, tá? Então esse é o ser pobre de espírito, né? E aí você termina aqui usando o Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor. Então, aqui, assim, nem precisa mudar o seu esboço aqui, tá? Mas isso é algo para a gente treinar, para vocês treinarem nos esboços de vocês, tá? O tópico, o título do meu ponto, né? Ele deve vir dessa estrutura homilética e não textual, sabe? Então, por exemplo, eu estou falando pobres de espírito. O que seria um título homilético, expositivo, né? Você poderia colocar o desafio de sermos dependentes de Deus, tá? Ou a condição de sermos dependentes de Deus para a bem-aventurança, tá? Ficou grande aqui, eu tenho que formular melhor, tá? Mas seria isso, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, tá? Na minha versão diz os humildes de espírito, tá? A versão que eu estou usando aqui é a Genebra, tá? Então, assim, mas só fazer essa diferença. Depois, se vocês me dizem se todos entenderam essa questão, tá? Então, pobres de espírito é algo que está lá no texto, tá? No sermão, na sua pregação, você vai transformar isso em numa estrutura homilética, tá? Então, aplicando isso para as pessoas, o que quer dizer pobres de espírito? Você pode dizer, né? O desafio de depender de Deus, tá? O desafio de ser verdadeiramente humilde, ou então, colocando um título mais conciso, a verdadeira humildade. Ó, ficou bom isso. Você vê como é que a gente vai, né? Você vai batendo as palavras, trombando nas palavras, caputando, levantando, e até você chegar no, sabe? Isso é legal, tá, gente? Assim, eu não sei como ensinar isso, porque assim, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Mas assim, você precisa ter tempo também para isso, tá? Por você ir formulando, pensando em voz alta, escrevendo, rabiscando e tal, né? Então, por exemplo, aqui, se eu fosse pregar agora esse sermão, eu colocaria como primeiro ponto a verdadeira humildade, tá? O que é a verdadeira humildade? É ser humilde de espírito ou pobre de espírito, tá? Então, ou seja, o texto me diz pobres de espírito, mas na construção de um sermão, na prática da homilética, tá? Você coloca isso como, por exemplo, a verdadeira humildade, ou o desafio de ser humilde diante de Deus, tá? Alguma coisa assim, beleza? Aqui você foi bem sucinta, gostei, tá? Inclusive por causa de um sermão de 10 minutos, tá? O senhor Tony, na quinta-feira, devia pregar 10 minutos, pegou 30, tá? Então eu até falei com ele, ó, vou pegar no pé de vocês mais aí com a questão do sermão. A Tamires vai mandar o áudio aí desse sermão aqui, mas eu fiz a leitura do sermão, mais ou menos assim num ritmo de pregação, né? E deu 7 minutos, tá? E deu 7 minutos. Mas é mais ou menos isso, tá? Então assim, porque lá na hora de pregar, você vai acrescentar uma coisinha ou outra, tá? Então o seu esboço, a leitura do seu esboço não pode dar mais que 10 minutos, tá bem? Então a gente vai passar a pegar mais no pé nisso, tá? A Tamires aqui faz a explicação, né? Primeiro ela faz aqui a explicação, tá? E depois ela faz a aplicação, né? Você pode ser rico de valores materiais, mas se não enxergar a sua dependência da necessidade de Deus, de nada valerá, tá? Então ficou legal aqui, tá? Ficou legal. E aí, depois ela vai usar os pacificadores, né? Que é lá, qual a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima bem-aventurança. A sétima bem-aventurança. No segundo ponto, nós temos aqui, ela colocou os pacificadores, tá? A numeração aqui ficou errada, tá? Então aqui é 2, tá? Ponto 2.
Eu não vou aqui trabalhar o título do ponto, porque é a mesma questão, né? Então, pacificadores é algo que vem do texto, tá? Se você estivesse pregando um sermão textual, aí seria, né? Humilde de espírito, pacificadores, né? Então, tudo. Mas como o nosso sermão é expositivo, tá? Então, pacificadores, a gente vai verter isso para um princípio aqui homilético, né? Textual, tá? Então, é pensar no que é ser pacificador, tá? Que é ser um agente da paz, que é alguém que busca a paz, tá? Tanto a sua própria paz para com Deus, quanto a sua paz para com os homens, incluindo para com os inimigos, como Jesus vai tratar mais à frente, tá bem? Aí a Tamires faz uma distinção muito boa aqui, né? Separar pacificadores de passivos, tá? O passivo aqui até tem aquele sentido de praticamente de uma negligência, né? De você cruza os braços e vê, né? E espera, tá? Ser pacificador tem um foco mais na ação, na atuação, tá? Você vai agir para promover a paz, você vai ser um promotor da paz, tá? E em todas as questões, né? Jesus vai trabalhar muito isso, né? Se você vem a Deus adorar com oferta e se o seu irmão tem alguma coisa com você, você não vai adorar a Deus, você vai primeiro tratar com o seu irmão, tá? Seja ele o culpado, seja você o culpado, enfim, qualquer coisa, qualquer aparência de separação, de amargura entre os irmãos, você precisa tratar e a ação é sua, tá? A ação é sua, tá? Então, se eu estou conversando com alguém e a pessoa é ríspida comigo, demonstrando de alguma forma que ela está magoada ou chateada comigo, tá? Eu não posso simplesmente me afastar. Ai, fulano não quer falar comigo, ou fulano não gosta de mim, tá? Se eu estou buscando ser bem-aventurado, eu estou buscando ser pacificador, tá? Então depois eu tenho que ir lá e conversar, ô meu irmão, ô minha irmã, tá? Aconteceu alguma coisa? Eu te magoei de alguma forma, tá? Você está chateado comigo, tá? Você se ofendeu com alguma coisa? Eu errei alguma coisa com você, tá? Então assim, isso é muito importante, tá? Às vezes não vai haver nada, sabe? Às vezes é igual eu aqui com a esposa, né? Às vezes a esposa tá estressada, né? Tá em TPM e tal, né? Às vezes não, às vezes a gente pisou na bola, né? Às vezes esqueceu a data de aniversário, né? Às vezes agiu de uma forma ríspida e nem se deu conta, tá? Mas ser pacificador é isso, tá? E aqui a Tamires trabalhou bem. Algo muito importante e que traz uma credibilidade muito boa para o sermão é isso que a Tamires faz aqui, né? Esse é um ponto que eu confesso tenho muita dificuldade, né? Então, assim, o pregador é que entra em cena, né? Porque isso é importante, né, gente? Assim, o sermão não é sobre nós, tá? Tem pregador que vai pregar e ele só fala sobre ele, né? Só conta da vida dele, das ideias dele, do que ele acha, do que ele pensa, tá? O cara só fala dele, não fala de Deus, tá? Então, ou seja, nós ao pregarmos, estamos pregando a palavra de Deus, estamos falando de Deus, dos propósitos de Deus, das ideias de Deus, tá? Mas, eventualmente, nós podemos entrar em cena no sermão, né, mostrando como que essa palavra nos atingiu, como que ela nos tocou, como que ela nos transformou, né? Mostrando que a palavra de Deus, antes de agir nos nossos ouvintes, agiu também em nós, tá? Agiu em nós, tá? E aí, a única coisa que faltou aqui, Tamires, é você dar uma conclusão para isso aqui, no sentido de que, ó, esse sermão, você poderia dizer algo assim, ó, esse sermão me ajudou a perceber melhor essa dificuldade e me fez comprometer em mudar isso, né? Ou pelo menos me fez comprometer a ser uma pacificadora, mesmo que isso seja difícil para mim, tá? Porque é aquela coisa, né? Nós somos adultos, a gente não faz o que é fácil, né? A gente faz o que tem que fazer, tá? Então, só faltou isso aqui, né? Você conta aqui dessa sua dificuldade, você até fala aqui, né? Antes o sermão fala a nós, tá? Porque o objetivo do sermão é que saiamos daqui transformados, tá? Mas aí você só poderia talvez acrescentar aqui uma decisão sua a esse respeito, tá? Então, irmãos,
Hoje eu estou mais consciente em relação a essa dificuldade minha e eu estou comprometido, sabe, em ser uma pacificadora, seja dentro da minha casa, com meu marido, com os meus filhos, seja dentro da igreja, seja no meu local de trabalho, em todos os locais, tá? Ou seja, isso entra como uma ilustração e como um testemunho seu dentro do sermão, ok? Vamos lá. Aí chegamos aqui à conclusão. Você não marcou aqui, não colocou um título aqui para conclusão, né? Mas aqui é a sua conclusão, tá? Caminhando para a conclusão, a minha oração hoje é para que Deus nos ajude a alcançarmos as bem-aventuranças, tá? E não mais nos contentemos em uma alegria e felicidade passageira, mas que possamos desfrutar da plenitude e tal, tudo, tá? Faltou só uma coisa na sua conclusão, que é a lembrança. E assim, a gente sempre precisa lembrar isso, que as pessoas esquecem muito facilmente, que assim, que Deus nos ajude a alcançarmos as bem-aventuranças, não mais nos contentarmos com alegria e felicidade passageira, mas que possamos desfrutar da plenitude da paz, né, e estar em paz. Tá, mas como que a gente alcança as bem-aventuranças? Como que a gente desfruta da plenitude e estar em paz com Deus? Como isso? Através das atitudes que Jesus coloca aqui, tá? No caso, as que você marcou aqui, pobres de espírito e pacificadores, tá? Então, quando você fala assim, ó, a minha oração é para que Deus nos ajude a alcançarmos as bem-aventuranças, tá? Ou seja, a minha oração é para que Deus nos ajude a alcançarmos as bem-aventuranças, nos capacitando ou nos tornando, nos ajudando a sermos cada vez mais humildes em espírito, a sermos cada vez mais pacificadores. Tá? A minha oração é para que Deus nos ajude a alcançarmos as bem-aventuranças, tá? Nos ajudando nisso, nos ajudando a ser de fato os pacificadores. Tá? Mas que possamos desfrutar da plenitude, estar em paz com Deus e alcançar a satisfação plena. Como? De que modo? Como que alcançamos a satisfação plena? Praticando isso aqui, não é? Sendo pacificador, sendo pobre de espírito, tá? Sendo limpo de coração, tá? Então, só linkar uma coisa com a outra. Que às vezes você está concluindo seu sermão e a pessoa fala, ai, eu quero alcançar a felicidade plena. E ela já esqueceu, já ficou lá atrás, quando você falou sobre ser limpo de coração, sobre ser pacificador, tá? Então, que Deus nos ajude, que nós possamos desfrutar da plenitude e estar em paz com Deus e alcançar satisfação plena, levando a sério, praticando, lutando para sermos pobres de espírito, lutando para sermos pacificadores. Amém? É isso aí. Em geral, muito bom o seu esboço, tá? Qualquer dúvida, fala aí para a gente conversar mais.